Salve rapaziada, bora fazer uma análise aqui no gráfico do Bitcoin nas principais altcoins. Dessa vez a análise vai ser para longo prazo. Quais são as altcoins que com essa queda deram oportunidades que talvez nem teríamos se não tivesse essa queda, hein? Quando a gente para analisar o gráfico do Bitcoin aqui, a gente já tem alguns apontamentos de que essa região possa aguentar o baque, hein? Primeira coisa, aqui a gente consegue enxergar claramente que é um suporte relevante, né? Olha só a quantidade de toques que a gente já teve nesse suporte. Tivemos aqui um toque como topo histórico, aí ele voltou um pouco, rompeu, retestou mais uma vez aqui, dessa vez como suporte, antes era resistência, suporte mais uma vez aqui, suporte nesse dia aqui, suporte nesse outro dia aqui, nesse dia aqui também, e já é a 7ª vez que a gente toca nesse local aqui como suporte. Outra coisa que me pondera que esse local é um local que possa aguentar como suporte é a média 8. Olha só onde está a média 8, que é essa média rosa. Ela está exatamente nesse local, que inclusive foi onde a gente teve esse toque recentemente, ali no dia 1 de janeiro mais ou menos. Última vez que a gente tocou na média 8, a gente conseguiu aguentar o baque, que foi mais ou menos nesse dia aqui. E normalmente numa tendência de alta, essa média rosa, que é a média 8 semanal, é uma das médias mais fortes como suporte, tá? Além de tudo isso, se a gente coloca no gráfico de 4 horas, vou apagar esses desenhos que eu acabei de fazer aqui. Olhando o gráfico de 4 horas, a gente já consegue ver que o Bitcoin ele conseguiu chegar com o RSI de 4 horas na sobrevenda, coisa que numa tendência de alta é raro de acontecer. Isso demonstra que pode ser um suporte interessante. A última vez que a gente tocou o RSI de 4 horas em sobrevenda, aqui a gente chegou bem perto, que também foi aquele toque na média 8, que a gente acabou de ver no gráfico diário. Aqui ele chegou com o RSI de 4 horas em sobrevenda, que foi exatamente essa região de fundo aqui. Antes disso, cara, foi só lá em novembro onde ele teve esse toque, também na média 8. Depois a gente teve esse toque aqui, que daí foi até na média de 21. E também nesse dia aqui, em outubro, a gente também chegou com RSI de 4 horas em sobrevenda. Você consegue perceber um padrão aqui, rapaziada? Todas as vezes que ele chegou, né, nesse patamar de RSI de 4 horas em sobrevenda numa bull market, tá? Tem que deixar bem claro que isso daí, que essa análise só vale numa bull market. Se a gente tiver em bear market, ele toda hora vai estar com o RSI de 4 horas na sobrevenda. Mas numa tendência de alta, a gente consegue ver que todas as últimas vezes que ele tocou essa região do RSI aqui foram boas oportunidades de compra, né? Cara, coloquei várias bolotas aqui no gráfico e todas elas foram boas oportunidades de compra. Será que dessa vez vai ser diferente? Acho muito improvável que seja diferente, né? Olhando aqui o gráfico diário, né? Voltando para o gráfico diário, a gente consegue ver que ele está vindo em direção também ao estocástico lento na sobrevenda. Perceba que ele está entrando praticamente na sobrevenda aqui, que também é mais um indicador de que pode ser que a nossa força vendedora esteja se esgotando, né? A gente tá cheio de FUD no mercado, o pessoal já está se apavorando. Isso daqui também é um sinal de que pode ser que a queda esteja finalizando. Olhando o book de ofertas aqui, a gente consegue ver claramente que existe uma presença compradora nessa região, né? Olha só como é que tá muito mais verde aqui nessa parte de baixo, que é a região dos 91, região dos 92 mil dólares. Quando a gente compara a parte de cima, que é a ordem, que seria quem está fazendo venda, né? Quem está fazendo pressão vendedora, já está um pouco mais limpo. E a gente consegue ver que esse local que o Bitcoin está lateralizando é um local onde as baleias estão comprando. A gente consegue ver que foi 161 Bitcoins comprados agora há pouco nessa região. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos, tá? Então foi alguns minutos atrás. A gente viu aqui, ó, mais de 162 Bitcoins sendo comprados. Olha só o tanto de ordem compradora que a gente teve aqui também. Nesses dias aqui, muita gente comprou, ó, 217 Bitcoins, 197 Bitcoins, 225 Bitcoins. Então a galera tá aproveitando para fazer. Olha isso aqui, rapaziada. Também nesses dias aqui, quanto que tinha de ordem compradora. É muita coisa. Olha isso aqui. Mais de 144, 93, 102, 97, 228. Rapaziada, está aproveitando esses dias aqui de compra, tá? Para quem não sabe, isso aqui foi exatamente no dia 7, ou seja, 2 dias atrás. Muita zona compradora aqui nessa região dos 96 mil dólares a gente teve, tá? Ele caiu até um pouco abaixo disso e continuaram as compras, recentemente continuamos as compras também. Suporte mais forte de todos aqui, pelo menos olhando o book de ofertas, é nessa região dos 89, 90 mil dólares, beleza? Então em questão de price action, a gente já deu uma correção saudável, que normalmente a gente tem tranquilamente nas tendências de alta. Já temos vários motivos para aguentar o baque nessa região. Não quer dizer que ele não vai cair mais. Se ele cair mais, a oportunidade fica melhor ainda de comprar Bitcoin. A gente sabe que esses 93, 92, 90, 80 e poucos vão ser fundo
praticamente nos próximos anos, né? Daqui 3, 4 anos a gente vai olhar para esses preços e dar risada, porque vai ser praticamente de graça comparado ao preço que ele vai chegar. A gente sabe que é questão de tempo o Bitcoin chegar a questão aí de 500 mil, 600 mil dólares, beleza? Vamos dar uma olhadinha nas altcoins, família. Dessa vez, igual eu falei, o foco vai ser pro longo prazo, para comprar mesmo. A gente teve oportunidade em algumas altcoins que eu achei que talvez a gente nem teria mais. Uma delas é a própria Usual, tá? Eu tô completamente de olho para acrescentar o Usual na minha carteira. O Gu já até comprou o Usual, colocou na carteira dele, e a gente consegue ver uma movimentação bem interessante da Usual, que é o quê? Ela acabou de fazer um pivô aqui, né? Ela tá utilizando como suporte exatamente a região aqui 0,382 de FIBO. Comentamos um pouco disso na live. Ela deu essa porrada, né, que foi no pré-market dela, estourou lá no 1,50 e agora ela já tá nessa região de 70 centavos, que é uma região interessante aqui para o gráfico da Usual, porque é 0,382 de FIBO, ela tá com o estocástico lento lá na sobrevenda extrema, isso aqui é completamente positivo. Além disso, o RSI de 4 horas chegou pela primeira vez lá na sobrevenda, coisa que nunca tinha acontecido na vida da Usual, perceba isso daqui, né? Desde o nascimento dela, o RSI de 4 horas vinha trabalhando nessa faixa aqui, acima dos 49, 50, e agora a gente tá com ele na sobrevenda, indicando que já tá barato, tá? Então o Usual é uma que eu tô completamente de olho aqui para fazer aportes, às vezes colocar na carteira, para quem é membro aqui do canal tem acesso à minha carteira de longo prazo. O Usual é uma que eu tô de olho aqui. Outra que eu também fiquei um pouco mais ligadão para fazer aportes é a própria Pendle, tá, rapaziada? A Pendle ela teve uma queda interessante, ela já tá num suporte legal, já começou a entrar uma força compradora nessa região que ela tá. Olha só o tanto de toques que a gente já teve nesse local que ela tá agora, ó, 1, 2, 3, 4 toques. Ela já tá com o RSI diário próximo da sobrevenda, coisa que praticamente não acontece. A última vez que aconteceu foi lá em agosto. Olha o tanto de tempo que não acontece do RSI diário tocar na sobrevenda. E olha onde ela estava graficamente falando. Tava nessa queda infinita. Foi quando ela tocou aqui na sobrevenda. E agora ela tá tocando praticamente próximo da sobrevenda diária, não é nem do de 4 horas, também com estocástico lento já na sobrevenda. Para mim é uma oportunidade extrema aqui de comprar Pendle visando o longo prazo, né? Quando a gente fala de longo prazo, agora que a gente entrou em 2025, é novembro, dezembro. A gente vai ter que acompanhar o dia a dia do mercado para ver quando ele vai dar sinais de topo, né? A gente tem alguns vídeos aqui ensinando qual vai ser a nossa estratégia de saída do mercado, que vai ser análise on-chain, análise gráfica e tal. Normalmente, se a gente repetir os ciclos anteriores, isso vai dar no final desse ano aqui. Então, o longo prazo de cripto não é igual ao longo prazo da bolsa lá de valores, não é o mesmo longo prazo, por exemplo, do S&P 500 que a galera compra para rodar há 10 anos. Aqui não. Aqui, daqui 10 anos, com certeza as altcoins vão ser completamente diferentes das altcoins que temos hoje. Pendle nem existia no ciclo passado. Etena, Usual, todos os ativos que são bons agora nem existiam no ciclo passado. Então fica de olho nisso daí, né? O longo prazo, quando a gente fala, é o longo prazo final desse ciclo, né? E teoricamente o final desse ciclo tende a ser nesse ano aqui ainda até o final do ano, beleza? Mas ainda temos um ano inteiro para surfar de alta, por isso que a minha visão é que temos oportunidades aqui em Pendle também. Então o Usual tá bacana, Pendle tá legal. Na verdade, quase tudo tá legal. A própria Ondo, ela deu uma queda bem interessante. Essa queda, inclusive, também foi numa região de Fibonacci. Ela tocou exatamente 0,5 de Fibo dessa movimentação de alta. Ela retraiu até 0,5 de Fibo com o estocástico lento na sobrevenda. Essa é uma região de suporte, foi topo anterior. A gente olha aqui, por exemplo, o gráfico de 4 horas. RSI de 4 horas na sobrevenda. Então todos os indicadores que a gente acaba olhando para fazer compras interessantes, né, em locais bacana, a gente tá tendo na maioria dos ativos. Ondo é uma também que eu tô completamente de olho para fazer essas compras aqui. Outra que tá bem legal aqui para longo prazo é a própria EtherFi. Quando a gente para analisar o gráfico da EtherFi em si, ó, ela chegou a locais ali que fazia tempo que ela não tocava, né? Olha só que interessante que a gente tem aqui. Deixa eu apagar esses desenhos que a gente fez na live da manhã. Olhando o gráfico diário aqui da EtherFi, cara, primeiro que ela ficou consolidando muito tempo nessa região, né? Perceba que ela fez aquela lateralidade em fundo, que normalmente a gente tem em alguns ativos, lateralizou em fundo, até que ela rompe isso daqui. Ela retestou já recentemente como suporte uma vez, tocou como suporte de novo esses dias, tentou ameaçar uma alta, voltou agora exatamente nesse suporte, que foi essa região de vários toques aqui como resistência e agora tá servindo como suporte também, assim como serviu aqui atrás, né? Ela tá com o estocástico lento também lá na sobrevenda. Quando a gente para analisar o RSI de 4 horas, sobrevenda extrema. A última vez que ela tocou nisso aqui foi esse compra em fundo aqui, outra vez que ela tocou aqui foi nesse outro fundo aqui, também oportunidade
Própria Solana, rapaziada, Solana abaixo de $200 é compra na certa, na minha humilde opinião, tá? Quando a gente para analisar Solana, também RSI de 4 horas sobrevenda. A última vez que tocou isso aqui foi exatamente nesse ponto. Antes disso, foi exatamente aqui. Aqui também tivemos esse toque no RSI de 4 horas de sobrevenda e a gente consegue ver que foram as melhores oportunidades de compra aqui nessa tendência de alta que a Solana vem tendo nesse ciclo, né? Olha só o tanto de toques que a gente teve no RSI de 4 horas de sobrevenda e todos os toques foram ótimas compras, tá? Não teve nenhum toque com RSI de 4 horas de sobrevenda que foi uma compra ruim, foram todas boas compras. Então eu ficaria completamente de olho também no caso da nossa queridíssima Solana, tá? Esses são apenas alguns ativos que estão interessantes, mas você também deve ter alguns ativos que você deve estar de olho aí. Fica de olho se tá dando entrada, tá? Tem alguns ativos que estão até fazendo o contrário. Se a gente voltar aqui no gráfico, olha só a DIP. Cara, a DIP, que é uma gema que a gente trouxe no primeiro dia de vida aqui no canal, ela estourou a boca do balão, a gente trouxe em live aqui, pô, ela tava valendo menos de 1 centavo e agora ela tá 14, só pra você ter uma noção, né? Quando a gente olha no gráfico diário, ela fez um topo histórico ontem, enquanto o mercado todo tava caindo, pra você ver como é que tá forte esse ativo que faz parte da rede Sui, né? Por exemplo, esse seria um ativo que nesse exato momento, talvez eu não compraria. Eu aproveitaria para comprar os que estão caindo mais forte, igual eu mostrei a Pendo, a Ondo, a Usual, são ativos que estão caindo. Essa daqui, pô, tá no topo, você acha que eu vou comprar agora? Não, a gente tá tendo promoção em tantos ativos que estão mais interessantes, então por isso que eu falei, fica de olho nos seus ativos, veja qual está dando entrada, qual não está, e cara, esse é o momento, né, que a gente tem de oportunidade pré uma altcoin season. Se o mercado repetiu o que ele repetiu nos últimos ciclos, a gente tende a ter uma altcoin season ainda, o começo dela, nesse mês para o mês de fevereiro. Então eu ficaria bem de olho nas altcoins, aproveitando essas oportunidades que a gente tá tendo, só se o ciclo for diferente, que a gente não vai ter isso acontecendo, mas eu tô encarando como extrema oportunidade. Lembre-se de uma frase que o próprio Warren Buffett fala muito. Utiliza essa frase no contexto de ações, mas serve muito bem para qualquer tipo de investimento. E a frase é o seguinte: o mercado de ações é um dispositivo para transferir o capital da mão dos impacientes para os pacientes. Tenha paciência, continua fazendo o dever de casa, faça o seu DCA, que a gente vai conseguir lucrar ainda nesse ano, se tudo der certo, beleza? E vai dar certo, rapaziada. Desejo a todos aí um excelente 2025. Bora que tá só começando, valeu e é nóis!